Foi enterrado ontem em Cariacica o corpo de Vinícius Santiago Barbosa da Silva, de 30 anos, morto em um grave acidente na Rodovia do Sol. O motorista que causou a batida estava com a CNH vencida e a família não se conforma dele ter sido liberado. A gente vai chamar a Júlia Cássia, que conversou com o advogado do motorista e vai trazer novidades para a gente sobre o caso, né, Júlia? A nossa equipe conversou com ele e ele deu a versão, né, do cliente dele. É isso aí, Douglas. A defesa falou pela primeira vez e nos argumentos o advogado diz então que o cliente não teve culpa do que aconteceu, do acidente, porque ele disse que o cliente estava dentro do limite de velocidade da via, que ali na Rodovia do Sol, onde o acidente aconteceu, varia de 60 a 80 quilômetros. Ele afirma que o cliente estava, então, o empresário, com sua BMW dentro do limite e que esse acidente aconteceu porque ele foi surpreendido pelo veículo que entrou na pista em uma baixa velocidade. Lembrando que o carro onde estava o Vinícius Santiago, de 30 anos, que não resistiu a esse acidente, ele estava junto com a filha e com um amigo que estava dirigindo. No carro deles, então, eles estavam voltando de um passeio aí na Fazenda Camping, no sentido Vila Velha. O motorista afirma que ele foi fazer o retorno quando ele foi surpreendido por esse carro em alta velocidade, segundo a família. Sobre a suspeita de racha, já que a família afirma que testemunhas disseram que o empresário Kevin Almeida estava disputando um racha com outros 3 veículos. O advogado de defesa, então, negou essas acusações, diz que ele não estava disputando racha. E quando eu questionei também sobre o histórico do cliente de postar nas redes sociais, essa conduta de apostar corridas, o advogado diz que desconhece essa prática por parte do seu cliente. Lembrando também que ele estava dirigindo com a CNH suspensa. Sobre isso, o advogado disse que, num primeiro momento, a esposa que o acompanhava no carro estava no controle do volante, ela que estava dirigindo, e após passar mal, o empresário, então, assume o volante, mesmo sabendo que a CNH estava suspensa. Na verdade, o advogado disse que ele desconhecia a suspensão da CNH. Olha, mais detalhes do que disse então a defesa, esse outro lado, depois inclusive da morte de um desses ocupantes, a gente confere agora na reportagem. Eu volto trazendo mais detalhes como anda a investigação desse caso. Pela primeira vez, a defesa do empresário Kevin Almeida das Graças, de 30 anos, se manifestou sobre o acidente que matou Vinícius Santiago Barbosa da Silva. Segundo o advogado, o empresário que dirigia uma BMW estava dentro do limite de velocidade quando bateu na traseira do carro. O que o senhor Kevin relata para mim é o seguinte, que trafegava na via de rolagem da esquerda, que é velocidade superior a quem anda da direita, e repentinamente foi surpreendido por um carro com baixíssima velocidade e que impossibilitou ele frear, desviar, qualquer coisa no sentido. A família afirma que testemunhas no local viram Kevin disputando racha com outros veículos na pista. A defesa negou as acusações. Não, ele não confirma essa prática de racha, ele descarta totalmente. Ele estava, na verdade, indo à praia com a sua esposa em Guarapari, né? E foi surpreendido nessa situação. O empresário estava com a CNH suspensa e recebeu um auto de infração. A defesa afirma que o motorista assumiu o volante após a esposa passar mal. Ele estava indo à praia, né? Era um dia ensolarado, né? A esposa dele, que estava na condução do veículo, que é habilitada, sentiu um mal-estar. Né? Como eles já estavam a caminho, né? Ele assumiu a direção do veículo, né? E conduziu o veículo. O acidente aconteceu no dia 30 de novembro na Rodovia do Sol, em Vila Velha. Vinícius não resistiu a um traumatismo craniano e às várias lesões que sofreu após mais de uma semana de internação. A filha dele, de 8 anos, sofreu uma fratura exposta e o motorista, amigo da vítima, também sofreu ferimentos na cabeça. A defesa ainda afirma ter provas de que o empresário está recebendo ameaças de morte de familiares da vítima e de integrantes de facções criminosas. Por isso, ele deixou o estado. Embora ele não esteja aqui no estado do Espírito Santo, ele está à disposição da Justiça para prestar qualquer esclarecimento e, inclusive, essas condutas criminosas praticadas em seu desfavor serão noticiadas à Polícia Judiciária Civil
para que sejam tomadas medidas cabíveis. Olha, a Polícia Civil ainda informou que esse caso está sendo investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito, que testemunhas estão sendo ouvidas, só que mais informações não serão passadas nesse momento para não atrapalhar o andamento das investigações e que está seguido o prazo legal desse trâmite, de todo esse processo da investigação. No dia do acidente, dia 30 de novembro, o empresário foi ouvido e liberado. Naquele primeiro momento, ele recebeu apenas um auto de infração por estar dirigindo com a CNH suspensa. Na época, as vítimas foram orientadas a registrar um boletim de ocorrência por lesão corporal. Mas agora a situação muda, né, Camargão? Porque agora um óbito foi confirmado, então, infelizmente, uma vítima desse acidente não resistiu. O Vinícius ocupava o banco da frente, ele era o carona, estava logo ali do lado do motorista. Ele foi o mais impactado devido às lesões severas que ele sofreu. Então agora já se torna um caso de homicídio. O advogado então disse que nesse primeiro momento ainda não houve nenhuma intimação para o advogado, né, que ele está fora do estado por causa dessas ameaças de morte que ele estaria recebendo, mas que no momento em que ele foi intimado, então, já contactado o advogado, eles irão responder aí o que a justiça solicitar a eles. Mas fato é, Camargão, que a gente também acompanhou, né, a despedida, o velório, o enterro, a família muito revoltada com a situação, desde o primeiro momento, pelo fato dele ter sido liberado. O advogado disse que o cliente prestou todo o socorro, tanto no momento ali do acidente, como depois em contato com a família, oferecendo ajuda, participando de campanha de doação de sangue, afirmação que a família nega. Também tive a oportunidade de conversar com o motorista envolvido nessa batida, né, a vítima desse acidente também. Eles negam essa informação, dizem que o empresário, na verdade, fez contato telefônico com eles, dizendo que a culpa do acidente foi deles. Então, a família não recebeu bem essa aproximação do empresário. A família, então, agora segue, né, aguardando qual será a resposta da justiça. É claro que uma perícia vai indicar a que real velocidade esse empresário estava com esse carro de luxo e também apurar a conduta dele, se realmente esse racha existiu, se essa é uma prática que ele já tinha, né, devido aí a essa divulgação que ele mesmo faz nas redes sociais. Então agora tudo isso vai ser investigado, porque agora uma pessoa morreu, né? Mesmo quando as outras estavam lesionadas, já é muito grave, mas com a morte de uma pessoa, de um jovem que deixou a filha de 8 anos que estava nesse carro também, com a morte então de uma pessoa. É claro que agora a investigação segue e fica cada vez mais séria para realmente comprovar o que de fato aconteceu e punir os responsáveis. É com você. A gente espera que a justiça seja feita, né? Agora, tá aí para todo mundo ver em rede social, o cara postando aí um monte de coisa com carro, bicho, né? Tem que fazer uma investigação direitinho, a defesa dele, porque senão vai ser difícil de defender esse rapaz aí, tá? Vai ser difícil. Mas vamos continuar acompanhando aí o desfecho dessa história.